Somente o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos irmãos e amigos da Ibavib, aqui estamos retomando este culto à distância e nosso objetivo, primeiramente, é que o Senhor seja honrado e também que a palavra do Senhor se propague, alcance e edifique aqueles que não podem estar presencialmente conosco. Uma alegria, uma honra, um privilégio poder cultuar o nosso grande Deus, o Criador e de todas as coisas também o nosso Redentor. Vamos ter agora uma palavra de oração ao nosso Deus. Deus querido, Deus bendito, Deus poderoso, Deus que nos perdoa, Deus cheio de graça e bondade, que tem derramado sobre nós a sua benignidade de maneira maravilhosa. A Ti chegamos nesse momento, meu Pai, aqui estamos perante o Senhor, para primeiramente clamar Tua misericórdia sobre nós, para colocar perante o Senhor este culto, para oferecer ao Senhor nossa adoração. E sabemos que estamos aqui tão somente pelo sangue de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, naquela cruz do Calvário, proveu a reconciliação entre os homens e Deus. E aqui estamos, Pai, não por nós mesmos, mas tão somente pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus, naquela cruz, derramou Seu sangue precioso. Obrigado pelo dom do Espírito Santo derramado sobre nós, quando cremos em Jesus como nosso Salvador. Obrigado pela segurança que temos em Ti, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entregamos ao Senhor este culto, que o Senhor seja honrado neste momento. E pedimos que nossas orações, nossos cânticos subam até o Senhor, como cheiro suave e agradável ao Teu nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, leremos neste momento o Salmo 83, estou aqui usando a versão revista e atualizada, então peço que, se possível, aqueles que nos acompanham, que abram suas Bíblias também nesse trecho da Palavra do Senhor. Salmo 83, esta é a Palavra de Deus. Cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde
Risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e constitui braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os teus nobres como Oreb, como Zeeb, os seus príncipes como Zeb, como Zalmuna, o que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como palha ao léu do vento. Como fogo devora um bosque, a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Até o verso 18: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O salmista ora ao Senhor pedindo: Deus, não te cales, não fique inativos quando somos perseguidos pelos nossos inimigos, pois tramam contra o povo de Deus. E que eles, ao sentir o julgamento de Deus, como diz o final aqui do verso, que sejam envergonhados e confundidos, e que reconheçam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Meus irmãos, Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas que temos passado neste mundo. Deus sabe a nossa angústia, a nossa aflição, e sabemos que quando o Senhor se manifestar, quando Ele falar, quando Ele agir em nosso favor, as coisas então irão se resolver. Esperemos no Senhor, esperemos naquilo que o Senhor tem feito por nós. Teremos daqui a pouco nossa intercessão e iremos pedir ao Senhor que Ele não se cale a nosso favor. Mas antes vamos cantar ainda um hino ao nosso Deus e logo após então retornaremos para a nossa oração intercessória. Que o Senhor nos abençoe. Já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viver em dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo sangue
sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Meus irmãos, vamos agora então interceder ao Senhor, vamos colocar perante o altar dele a nossa vida, nossas aflições, aquilo que nós temos passado. E quero convidar você que nos assiste, que também neste momento, no seu coração, deposite perante o altar de graça do Senhor aquilo que se passa em sua vida. Nós temos queridos nossos que têm passado por aflições grandes na área da saúde, na área financeira, em relacionamentos. E como lemos, Senhor, não te emudeças, não te cales, os inimigos estão se levantando contra nós, mas a nossa confiança repousa no Senhor. Assim como Deus agiu no passado, Ele age no presente. Chegará um tempo e quando Cristo retornar a este mundo, então o Senhor, fará a sua justiça final ao seu povo. Então oremos agora ao nosso grande Deus. Ó Deus querido, aqui estamos, Pai, na Tua presença bendita, e queremos agora depositar perante o altar de graça do Senhor. E dizemos assim, pela graça, porque não merecemos nada de Ti. Aqui estamos, Pai, confiados tão somente nos méritos de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo, passou o que nós passamos sem nunca ter pecado e que ofereceu a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. É nele que confiamos para aqui estarmos e pedimos, Senhor, não te emudeças ao nosso respeito. Olha para a aflição que teu povo tem passado. E são muitas as lutas que temos enfrentado, inimigos em relação à nossa saúde, em relação àquilo que temos passado neste mundo. E queremos declarar, meu Pai, que nossa confiança repousa no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que nos salva, que nos santifica. O Senhor é o Deus que conhece nosso passado, presente e futuro. Diz lá o Salmo 139, Pai querido, que todos os nossos dias já estavam escritos no Teu livro. O Senhor nos conheceu antes que nossos ossos fossem formados. Deus, o Senhor é grandioso, é tremendo. É um Deus, Pai, que irá derrotar os inimigos. Eles reconhecerão um dia que só o Senhor é o Deus Altíssimo. Pedimos para aqueles que estão passando dificuldades na saúde, Pai, sustenta cada um. Aquele que está no hospital, que está numa cama, Pai, com dor, com sofrimento, sustenta-o em nome de Jesus. Dá saúde àqueles que assim necessitam, Pai. Aqueles que nos assistem agora e clamam ao Senhor por uma resposta, por uma saída. Deus, aqui está o nosso pedido perante o Senhor. Bem, pedimos ao Senhor, meu Pai amado, para aqueles que passam dificuldades financeiras nesse tempo, que Tua graça alcance a cada um de nós. Resolve, Pai, os problemas da justiça, aquilo porque temos dado tantos anos em nossa vida. Aqui está, mais uma vez, o nosso clamor. Os inimigos se levantam, Deus, mas vem agir em nosso favor. Pedimos ao Senhor por isso. Pedimos por dívidas a serem pagas, a serem recebidas. Tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa nação, nossos dirigentes. Abençoa a nossa cidade, a nossa igreja, Deus. Cada membro, aqueles que estão assistindo, nossos amigos e irmãos em Cristo que têm participado. Cada um deles colocamos perante o Senhor, pedindo que Tua graça bendita repouse sobre cada um de nós. Pai, aqui estamos. Pedimos o Teu favor sobre nossa vida. Olha para nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos agora ainda louvar ao Senhor e logo após teremos nossa mensagem neste culto. Que o Senhor abençoe a cada um de nós.
Meus irmãos, nossa mensagem deste culto está baseada em Isaías capítulo 30. Vamos continuar nossa exposição desse livro da palavra do Senhor, livro do profeta Isaías capítulo 30. Pretendo falar sobre o capítulo inteiro, mas neste momento lerei apenas o versículo 15. Isaías capítulo 30, verso 15. Quem puder também acompanhe em sua Bíblia essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Apenas esse versículo nesse momento, meus queridos, e antes então de continuarmos, vamos repetir nosso texto de Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isaías capítulo 30 é uma continuação da palavra de Deus contra o seu povo, especialmente o povo de Judá. Deus está mostrando aqui o pecado do povo, o que eles tinham feito de errado. Mostra a salvação que Deus está oferecendo para o povo. E também mostra o juízo que ele iria trazer sobre o povo inimigo, o povo assírio. Nós já lemos neste culto o Salmo 83, e que o salmista pede para que o Senhor vá em favor do seu povo quando os inimigos se levantam contra ele. Aqui também nós temos isso na prática, na história de Israel. Nós temos o povo assírio se levantando contra Israel. A Síria, como nós já sabemos, temos acompanhado por essas mensagens, era a grande nação que dominava aquela região naquela época e já tinha invadido ali aquela nação de Israel, nação de Judá. Era um inimigo poderoso, violento, cruel, e havia sempre a expectativa, o temor de uma invasão final da Síria sobre o povo de Deus. E aqui então Deus mostra o pecado de Israel, que em vez de confiar no Senhor para ter a sua libertação contra os seus inimigos, Israel, Judá, vai confiar no Egito, uma outra nação, e Deus expõe então a rebeldia do povo contra o próprio Deus. Nessa mensagem eu quero aqui especialmente demonstrar o caráter de Deus agindo em favor do seu povo. Quero mostrar aqui 4 características desse caráter de Deus quando ele vem agir na salvação do povo dele. Primeiramente, quero mostrar, meus irmãos, que Deus, o nosso Deus, é o Deus da palavra, é o Deus da Bíblia. Nós temos aqui um versículo em Isaías capítulo 30, o versículo 8, que assim diz. Deus diz: Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. O que Isaías deveria escrever? A condenação de Deus, quando ele mostra o pecado do povo de Judá, filhos rebeldes, e depois mostrando o juízo que haveria de vir sobre a Síria, e finalmente então a salvação que ele ofereceu e que oferecia ao seu povo. Era isso que o profeta Isaías deveria escrever. E ele escreveu. Está aqui, escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Veja como Deus ordenou que seus servos, no passado, escrevessem aquilo que o próprio Deus havia dito. Nós temos algo semelhante a isso quando Deus fala para Moisés, quando Deus fala para Josué. Nós temos também os profetas como Jeremias. Também temos no Novo Testamento, vemos o Espírito Santo inspirando apóstolos e pessoas perto dos apóstolos para escreverem o Novo Testamento. Deus inspirou Paulo, Pedro, João e outros assim, para que a palavra do Senhor fosse escrita e chegasse até nós. Versículo 8, Deus falando: escreve num livro, numa tábua, para que fique registrado perpetuamente. A palavra do Senhor é para sempre. Cairão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aquilo que ele disse no passado vai se cumprir. Aquilo que o Senhor tem colocado por meio dos seus servos e colocou no passado, está aqui registrado, vale
para nós ainda hoje. E mais para frente veremos, ainda no livro do profeta Isaías, quando Deus diz: olha, povo de Judá, tragam esses falsos deuses que vocês têm aí adorado. E vamos fazer, então tragam eles para que possamos então conferir quem de fato é o verdadeiro Deus. E Deus fala: eu vou provar que eu sou o único Deus, em que eu faço predições, falo o que acontecerá no futuro, e isso de fato vai acontecer. Isso está aqui registrado em sua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Ele mandou escrever esse texto para o nosso conforto, para a nossa segurança, para a nossa salvação, para que por meio da palavra do Senhor pudéssemos conhecer a sua obra redentora em nosso favor. E o grande tema da palavra de Deus, aquilo que Deus mandou registrar aqui por meio dos seus servos, é a salvação eterna que Ele nos dá por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é o grande tema da palavra do Senhor. E no final veremos, então, como a salvação oferecida aqui ainda aponta para o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui no texto, meus irmãos. Deus não somente se revela aqui no texto como Deus da palavra, mas também se revela como Deus que revela o pecado que há no coração do ser humano. E quando nós olhamos para a Bíblia que Deus mandou escrever, Ele coloca ali o que é o coração do ser humano. Nós olhamos para o texto e é como um espelho mostrando aquilo que nós somos. Deixa eu citar aqui no texto uma palavra que Deus usa para se referir ao povo. Ele fala: filhos rebeldes. Versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Também temos a expressão no versículo 9: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então nós temos aqui Deus mostrando que havia rebeldia no coração do povo de Judá. E vejamos isso em duas maneiras diferentes, essa rebeldia, meus irmãos. Primeiramente, nós temos o versículo 1 até o versículo 7, Deus assim falando. Deixa eu ler apenas o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. O que acontece aqui, meus irmãos, e o texto do versículo 2 a 7 também assim explica que o povo de Israel havia descido ao Egito para buscar proteção contra a Assíria. E Deus fala: povo rebelde, fez aliança sem me consultar, está acrescentando pecado sobre pecado. Ah, se o povo de Deus desse ouvidos aos profetas que Deus havia mandado. Ah, se o povo de Deus olhasse para as Escrituras Sagradas e vissem os exemplos que havia sido escrito para consolo, para conforto e para orientação. Nós temos, por exemplo, meus irmãos, no livro de Josué, uma história muito interessante em que Josué vai tendo vitória logo no começo do seu ministério, ali à frente do povo de Israel. Mas eles chegam a um ponto em que são enganados pelos gibeonitas, uma nação que morava ali naquela terra. Os gibeonitas se aproximam de Josué e se disfarçam como se fossem pessoas que tinham vindo de uma terra muito distante, chegaram com vestes rotas, com pães ali já vencidos, mofados, e disseram: Josué, viemos de uma nação muito longe para fazer um pacto de paz com Israel. E diz o texto bíblico que Josué não consultou ao Senhor e fez aquele pacto, e aquilo obviamente foi um pecado, e as consequências foram muito ruins para o povo de Israel, porque naquele momento Josué e a liderança do povo não consultaram ao Senhor antes de fazer aquele pacto. Meus irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus para sabermos como agir neste mundo. Deus nos deu a sua palavra para a nossa orientação. E aqui nós temos a resposta para nós, pelas questões do nosso dia a dia. Estamos vivendo um tempo, um contexto em que muitas questões se levantam contra a igreja, há questões próprias da época que vivemos que são difíceis para nós. E nós temos que olhar para a palavra do Senhor, o que Deus está dizendo.
Não buscar no Egito a solução para os nossos problemas, mas sim buscar na palavra do Senhor. Também acontece na vida particular. Quantos crentes têm tomado decisões que são contrárias à palavra do Senhor? Quando estão no namoro, quando estão no casamento, quando estão no trabalho, em vez de buscarem aquilo que Deus mandou, buscam auxílio no Egito. Há uma outra situação também que Deus coloca aqui, dizendo que aquele povo era um povo rebelde. E agora vamos para versículo 8, 9 e 10 em diante. No versículo 9 já havia lido: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Olha só o texto, meus irmãos. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Essa era a consequência, a característica de um coração rebelde. Não quer saber daquilo que o Senhor tem para dizer. A palavra do Senhor para eles é algo desprezível. O texto é muito forte, meus irmãos. Aquele povo queria que seus profetas profetizassem ilusões, coisas aprazíveis. Eles queriam ouvir aquilo que o coração deles desejava. E, meus irmãos, a palavra do Senhor muitas vezes nos ofende. A palavra do Senhor às vezes nos escandaliza, porque é a palavra de Deus para o nosso coração. É quando olhamos aqui que vemos o nosso pecado, vemos quão falhos nós somos, nossas decisões, ações e reações. E nós temos que nos voltar, nos arrepender dos nossos pecados quando somos atingidos pela palavra de Deus. Mas não era assim com o povo de Israel. Eles rejeitavam. Nós temos um texto em 2 Timóteo, em que Paulo fala que nos últimos tempos as pessoas iriam buscar mestres segundo o seu coração, queriam ouvir aquilo que a carne estava pronta para receber, não de fato aquilo que o Senhor queria dar e falar ao seu povo. E vivemos também tempos assim. Muitos estão procurando mestres segundo o seu próprio coração, estão com comichão nos ouvidos, estão buscando palavras que agradem a carne e não aquilo que de fato o Senhor tem colocado para o seu povo. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que o homem sábio aceita a repreensão e corrige o seu caminho. O povo de Deus precisa ser sábio, precisa ouvir a repreensão que vem da parte de Deus e precisa corrigir o seu caminho perante o Senhor, especialmente no tempo em que nós vivemos, em que muitas vozes chegam aqui ao nosso redor. Precisamos olhar para a palavra de Deus. Então veja aqui, meus queridos, como a rebeldia era demonstrada de duas formas. Primeiro, em recusar a palavra do Senhor. E segundo, em buscar auxílio naquilo que não vem de Deus, em conselhos mundanos. E uma coisa leva a outra, porque quando rejeitamos Deus, nós buscamos o conselho do mundo. Passemos aqui para frente, meus irmãos, e Deus fala que Ele iria trazer juízo sobre os inimigos de Israel, de Judá. Deus se revelou como Deus da palavra, como Deus que revela o pecado. Agora Deus aqui se revela como Deus que trará juízo à humanidade. Nós temos isso no versículo 27 até o final, em que Deus dá uma palavra contra a Síria. Ele fala, versículo 27, eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. E veja contra quem Deus está se levantando, versículo 31, porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com vara. Então veja a ironia, porque Israel tinha rejeitado a palavra dos profetas, e quando alguém rejeita a palavra de Deus, se volta para o mundo.
Israel foi atrás do Egito e Deus falando: não é o Egito que vai derrubar a Assíria, mas sou eu que vou me levantar e vou derrubar os seus inimigos. Nós cremos nisso, meus queridos, que a nossa força deve repousar tão somente em um Deus que já decretou que um dia derrotará o mal. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si o nosso pecado. E lá na cruz, ele derrotou Satanás e os seus anjos. E quando lemos para a palavra do Senhor, especialmente em 1 Coríntios capítulo 15, quando ali Paulo fala da ressurreição, ele claramente diz que Jesus está sentado à destra de Deus, aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado será a morte, uma referência então à ressurreição. Nós cremos nisso, que o Senhor Jesus um dia voltará e derrotará cabalmente o mal, o pecado, e nos levará então para a vida eterna com Ele no céu. Nós temos que aguardar e esperar uma tão grande salvação. Mais para frente, no livro do profeta Isaías, nós temos um texto em que Deus fala por meio do profeta: nunca se viu um Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós somos esse povo que espera em Deus e saberemos que Deus está lutando por nós. Meus irmãos, também há questões particulares nossas, em que vemos situações no nosso dia a dia acontecendo. É verdade que nós, humanamente falando, precisamos fazer aquilo que é possível fazer. Nós também temos nossa responsabilidade em agir em certas situações. Temos que bater as portas, temos que procurar soluções. Mas nós temos que descansar em um grande Deus que sabe o que está fazendo e que um dia castigará os inimigos do povo de Deus. Você que hoje passa pela aflição, confie no Senhor. Deixe nas mãos de Deus o seu inimigo, aquela doença, a luta que aflige a sua alma. Nós temos verdadeiramente um Deus que tem cuidado de nós. Especialmente, meus irmãos, essa palavra também se aplica ao retorno de Cristo a este mundo. É uma questão também escatológica, assim podemos colocar. Porque a palavra é muito clara que quando o Senhor Jesus Cristo descer dos céus para buscar aqueles que são dele neste mundo, com uma só palavra, com a sua boca, ele vai derrotar o anticristo. Ele, então, esse inimigo do Senhor, será completamente derrotado. As vitórias de Deus aqui no Antigo Testamento, em que ele trazia condenação sobre o povo inimigo, são um apontamento, apontam para aquele tempo no futuro, da vitória final do Senhor Jesus Cristo sobre os seus inimigos, especialmente sobre Satanás, seus anjos e sobre o mal. Quando olhamos para o Apocalipse, nós podemos declarar: a vitória é do Senhor. Confiemos nele. E, finalmente, meus irmãos, quero ir para o último ponto aqui desta mensagem, e nós temos a salvação do Senhor colocada para nós. E para entendermos a salvação que Deus está colocando aqui em Isaías 30, vamos pensar naquilo que já foi falado sobre Deus, como Deus da palavra, o Deus que revela o pecado e o Deus que trará juízo sobre os inimigos do seu povo. E veja o que o Senhor fala aqui, meus queridos, no verso 15. Porque assim diz o Senhor, foi o verso que nós lemos no início da nossa mensagem, né? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Aqui uma palavra especificamente para o povo que estava buscando auxílio no Egito. Vocês não quiseram. O versículo seguinte fala sobre cavalos fugiram e foram atrás de outras soluções, outros salvadores, mas isso não deu certo, obviamente. Mas especialmente para nós, meus irmãos, há uma lição aqui espiritual. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. A conversão é quando nos voltamos do mal, do pecado, do mundo para Deus. Há um texto assim em 1 Tessalonicenses que a palavra conversão ali aparece. É a única vez que essa palavra como substantivo aparece em todo o Novo Testamento. Ali nós temos o que é uma conversão. É quando o povo ali de Tessalônica havia se voltado dos ídolos para Deus, se converteram dos ídolos para Deus. Também é assim, aqui o pecado foi rebelado, não quiseram ouvir a voz de Deus.
A conversão é deixar o mal e ir até ao Senhor. Quando deixamos o mal, isso é arrependimento. Quando vamos até Deus, isto é fé. A vossa salvação está em vos converterdes e em sossegardes no poder do Senhor. Meus irmãos, essa é uma grande lição sobre o que é verdadeiramente fé para a nossa salvação. Fé é confiar completamente em um Deus que tudo tem feito em nosso favor. É entregar a nossa vida nas mãos de Deus que está trabalhando e que trabalha, e que já trabalhou a sua obra completa, terminada, perfeita na cruz, em prol da nossa salvação. Temos que sossegar a nossa alma nas mãos de um grande Deus, poderoso, que sabe todas as coisas. Gosto de exemplificar fé, já disse isso em minhas mensagens algumas vezes, com uma pessoa sentada sobre um banco. É um exemplo infantil, mas que funciona, que explica bem o que é fé. Fé é alguém sentado sobre um banco, que coloca todo o seu peso sobre aquele banco. Se o banco quebrar, a pessoa vai despencar no chão, obviamente. Por quê? Porque o seu peso inteiro está sobre aquele objeto. Ter fé, meus irmãos, em Deus para a salvação é descansar, colocar todo o peso da nossa vida, tudo que somos, tudo que temos nas mãos de um Deus que é completamente poderoso. E o nosso Deus nunca vai cair. Ele se sustenta por si próprio para sempre. Podemos confiar em um Senhor que é totalmente poderoso e soberano e sabe o que está fazendo. Muitas pessoas buscam salvação por obras próprias. E o Novo Testamento é muito claro quando Jesus e quando os apóstolos dizem que o grande erro dos judeus ali era buscar uma justificação, um perdão dos seus pecados por obras legalistas. Buscavam merecer algo do Senhor praticando as obras da lei. E a Bíblia é muito clara em dizer que pela prática de obras ninguém será salvo. Não há mérito nenhum em uma pessoa que busca a sua salvação por algum tipo de obra religiosa, seja um batismo, seja uma eucaristia, seja participar de rituais religiosos, seja de participar de cultos, ser membro de uma igreja, ou de uma luta espiritual, como algumas vezes temos visto em igrejas até mesmo evangélicas. Meus irmãos, o que nos salva é a obra completa e finalizada de Cristo na cruz do Calvário. Uma obra perfeita, feita em favor daqueles que creem nele como único Senhor e Salvador. Nós temos que sossegar o nosso coração, sossegar a nossa alma nas mãos de um grande Deus que nos oferece a sua misericórdia. Veja que fala aqui ainda, meus irmãos, o versículo 18. Por isso o Senhor espera, aqui espera no sentido de não colocar o juízo contra o seu povo, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. E olha a grande frase nós temos aqui, meus irmãos: bem-aventurados todos os que nele esperam. Aqui é a bem-aventurança para a salvação. Nós temos que esperar no Senhor, temos que sossegar a nossa alma no Senhor. Isso é fé. Como diz claramente os evangelhos, especialmente João capítulo 6, Jesus Cristo falando: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. E crer é sossegar, é descansar a sua alma, a sua vida, o seu futuro nas mãos de um grande Deus que tudo fez para nos salvar. Ainda no capítulo 30 do profeta Isaías, meus irmãos, quando ele fala dessa salvação, dessa bem-aventurança, ele traz uma palavra de consolo para o seu povo. Ele diz assim, versículos 19 e 20: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor, versículo 20, vos dê pão de angústia e água de aflição, isso por causa do pecado do povo, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. O que Deus fala ali para o seu povo é que a misericórdia de Deus era tão sublime, tão tremenda, tão maravilhosa, que Deus estava arrumando a vida do seu povo, dizendo: olha, sim, eu coloquei aflição sobre vocês, mas agora chegará a bem-aventurança, era para a correção. E se vocês se desviarem do caminho do Senhor, uma voz dirá: este é o caminho correto. É a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para o seu povo, na sua palavra, qual o caminho em que nós devemos andar. É assim hoje, meus irmãos, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, em Jesus Cristo, para a sua própria salvação, são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E se nós, que já somos crentes no Senhor, nos desviarmos em algum momento da nossa vida, seja para a direita, seja para a esquerda, ouviremos a doce voz do Espírito Santo de Deus na sua palavra dizendo: este é o caminho correto. Então que nós, meus queridos, possamos ouvir a voz de Deus nas Escrituras Sagradas, possamos ouvir aquilo que os profetas do Senhor, os apóstolos, escreveram para consolo e orientação do seu povo, e que o povo de Deus ande conforme o caminho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Nós iremos agora então um hino e voltaremos então para a nossa oração final. Fiquemos com o Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto. Que o Senhor seja gracioso sobre nós, nos abençoe de maneira muito especial. Meus irmãos, que as palavras que Deus colocou aqui em Isaías capítulo 30 possam, sendo usadas pelo Espírito Santo, tocar nosso coração de maneira especial. Nós somos o povo que espera e que sossega o nosso coração em nosso grande Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, que é boa, que é bendita, que é espiritual. Que Teu Espírito Santo continue a agir em nosso meio para a Tua honra e para a Tua glória. Sustenta os aflitos, sustenta aqueles que estão ansiosos, aqueles que sentem dores, sejam elas carnais ou emocionais. E declaramos novamente nossa plena confiança em um Deus que tudo faz ao nosso favor. Te louvamos mais uma vez e eternamente o louvaremos por isso, pelo dom de Jesus, que na cruz pagou o preço do nosso pecado. E por isso que um dia iremos para o céu. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fiquem na paz de Deus.